tá? Vamos falar de sucessão familiar e eu quero já assim, ó, colocar alguns pontos de vistas importantes, tá? Em relação à sucessão familiar. Eu gostaria, para os produtores, de tirar a palavra familiar, tá? Eu gostaria de retirar a palavra familiar e deixar apenas a palavra sucessão, tá? Por que eu estou fazendo isso? Ah, Sandro, mas a sucessão não é para alguém da família? Só que ficou meio, como é que se diz, direcionado que a sucessão familiar é de pais para filhos, certo? E na verdade, não. Na verdade, estou dando uma opinião minha, tá, pessoal? Quero que vocês entendam. Vocês podem discordar. Outras pessoas que trabalham em sucessão podem discordar de mim, sem problema nenhum. Mas o que eu quero que vocês entendam que sucessão, tá, o que a gente chama de sucessão familiar, a sucessão ela é uma possibilidade de transmissão da propriedade. Tá? Esse é o ponto. E ela pode ser dos pais para os filhos, do marido para a mulher, e até mesmo quando eu vendo a propriedade, é uma sucessão. Porque quem está comprando a propriedade de mim, ele vai me suceder, ele vai vir depois de mim. Então, por que eu chamo a atenção disso? Porque, na verdade, eu fazer sucessão, seja ela familiar, qualquer modelo de sucessão, o que eu preciso fazer, e se eu imaginar, vamos imaginar, né, como todo mundo como eu já avisei aqui, a minha internet aqui está muito ruim, então eu já vou dar o primeiro ponto, o que eu preciso ter para fazer sucessão familiar ou sucessão? Gestão, a aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, entra lá no YouTube e assiste. Tá salvo lá no YouTube, assim como eu vou salvar essa, seja aqui do Instagram mesmo, ou seja do computador, tá? Mas para eu começar a ter sucessão, eu preciso ter gestão. Eu não tenho como fazer não, agora eu vou, né? Vamos pensar pai para filho, pais para filhos, né? Ah, não, agora os meus filhos vão estar junto e vão participar do processo. Mas aí não existe processo nenhum, não existe gestão nenhuma, não existe nada, né? Só existe uma fazenda rodando, mas uma fazenda rodando sem ninguém saber o que realmente acontece ali dentro. Então vejam que o tema sucessão familiar conecta com o tema de ontem, que é gestão de crises. Eu não posso imaginar que eu consigo fazer um processo de sucessão exclusivamente colocando a pessoa que vai me suceder do meu lado e ela me acompanhar, fazendo os trabalhos que tem que ser feito. Eu não estou. Ah, não, ele está me acompanhando, ele vai entender. Ele vai entender o quê? Um processo simplificado que durante muito tempo deu certo quando o preço do leite estava bom, deu errado quando o preço do leite não estava tão bom. Então, olha né, como diz como é que é o nome dele? O Rick Chester, pega a visão, né? Pega a visão. Entendem que fazer um processo de sucessão ele é muito mais do que decidir, não, a partir de agora eu comecei a fazer sucessão familiar. A partir desse momento, o meu filho, a minha filha, né, um sobrinho, os parentes, a minha esposa, né? Vocês conhecem uma música, eu não sou um cantor, né, pessoal? Mas vocês conhecem uma música que ela é mais ou menos assim? Esse é o finalzinho dela. É a marcha fúnebre, né? Essa música, ela determina o fim.
e eu vou esperar ela chegar ou eu estar próximo dela para fazer um processo de sucessão. E aí as pessoas, alguns produtores que estão aqui podem pensar assim, mas nós ainda não temos filhos. Mas se querem ter e se pretendem fazer um processo, ou se pretendem que os filhos estejam na fazenda, o processo começou antes mesmo dele nascer, do filho ou da filha. A pandemia, pessoal, a pandemia nos provou que nós temos que deixar as coisas mais prontas. Nós não temos que entrar numa neurose de tudo tem que estar, né? Mas nós precisamos deixar as coisas mais prontas. Quantas propriedades leiteiras eu, pelo menos, conheci nesse último ano, 6, 7 propriedades leiteiras que a pessoa que era responsável pela atividade leiteira não está mais lá. Não está mais na propriedade. E isso aconteceu da noite para o dia. Estava todo mundo bem, todo mundo trabalhando, todo mundo sorridente. Vem uma pandemia, muitas pessoas morrem, muitos produtores morrem. E aí o que acontece com a propriedade? Essa é uma pergunta que eu já fiz em um treinamento, em um curso, e acho que já fiz em algumas lives também. Hoje a cadeira está complicada, a cadeira é de madeira, hoje é no cepo, cepo de madeira. Eu já fiz essa pergunta, façam essa pergunta para vocês. Eu sei que um produtor que eu atendo, ele já fez, inclusive para os próprios filhos. Mas façam essa pergunta para vocês. Quem é o responsável pela propriedade? Se tem um responsável ou os responsáveis. O que aconteceria? E se quiser, podem responder aqui, tá, pessoal? Mas a pergunta é muito simples. O que aconteceria com a tua propriedade se tu desaparecesse dela amanhã? O que ia acontecer com a tua propriedade? Se a partir de amanhã, depois dessa live, tu não existisse mais. Qual é o destino da propriedade? Qual é o destino das pessoas que estão nessa propriedade? Qual é o destino da família, da tua família, que vai ficar nessa propriedade? É como eu disse, eu conheci 6 ou 7 propriedades que, do nada, o marido, que era o principal responsável, num caso foi pai e mãe ao mesmo tempo, não estavam mais lá. E o que a gente observava eram pessoas completamente perdidas. Completamente perdidas. Desorientadas. Indo em direção a um prejuízo gigantesco. Já estavam. Das 7, pelo menos 5 já estavam em situações extremamente críticas em relação a um período de preço alto de leite. Tatiane está citando ali, aqui entrou em crise. E importante, tá, pessoal? Importante a gente lamenta muito, mas a gente precisa estar preparado para isso. E eu quero que vocês entendam, não é preparado, tá? Fazer um pequeno parênteses aqui, não é preparado para a morte. Porque para a morte não tem solução. A gente não tem essa de estar preparado ou não. E eu vou dizer para vocês, a gente nunca está preparado. Quem já perdeu um ente querido aqui sabe disso. Então, quando a gente faz processo de sucessão familiar, a pessoa, se são os pais, o pai e a mãe, que a lógica da vida é essa, os pais irem antes dos filhos,
Mas as pessoas, primeira coisa, não, mas então eu tenho que me preparar para quando eu morrer, preparar para quando eu morrer. Não, tu vai preparar para a vida, tu vai preparar para a vida de quem continua. A preparação não é para o momento da morte. A preparação é o que vem depois. Então, isso é sucessão. Isso é sucessão da propriedade rural. Mas eu vou passar tudo que eu faço e o meu filho vai ter que fazer tudo igual? Não. Ele vai fazer diferente. Possivelmente ele vai fazer bem diferente. Porque possivelmente ele não concorda com muita coisa que tu faz. E pior, muitas vezes ele tem razão. Muitas vezes ele tem razão. Só que é muito mais fácil tu mudar um sistema, tu trocar a forma de trabalho de um sistema, quando tu já tem um caminho pavimentado, calçado. Então, isso é sucessão. Por isso, pessoal, processo de sucessão independe de ter filhos. Processo de sucessão independe. Eu posso ser solteiro, sozinho, mas eu tenho que ter uma cabeça de sucessão. Sandro, mas não, se eu for vender a minha propriedade, quem comprar vai me suceder. Então, é uma sucessão mesmo que seja uma venda. Mas aí eu não estou nem aí para ele, é ele que se resolva. Só que eu aumento o valor da minha propriedade quando eu entrego as coisas mais bem organizadas. Eu entrego um processo de gestão junto. Tá aqui, eu tenho aqui 15 hectares de terra, tantos animais, estou vendendo, porteira fechada, e está aqui um sistema de gestão que tu pode usar ou não, é uma escolha de quem está comprando, mas isso agrega valor. Isso agrega valor à propriedade. Imagina o cara que está comprando as tuas vacas, tá? E nós estamos vendo isso direto, e eu vou ser muito mais tranquilo, eu vou estar muito mais tranquilo quando eu comprar animais que eu consigo pegar um histórico deles. Um histórico de produção, um histórico de reprodução, um histórico de doenças. Tenta comprar animais de outros produtores aí e pedir para eles, me passa ali um histórico rápido de cada animal que tu tem aí, que eu estou levando. Porque eu quero saber quantas crias deram, quantas fêmeas, quantos machos. Eu quero saber se ela adoeceu logo depois da cria ou não. Entendem que isso muda o valor? Pode parecer que não, mas sim. Aumenta o potencial de negociação. Tá? Às vezes até eu não aumento o valor em relação a outros animais de outras propriedades, mas eu vendo mais fácil. Por isso que eu gosto, né? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é isso. Eu gosto de tirar a palavra familiar, sucessão familiar. A gente coloca nos títulos, a gente fala de sucessão familiar, porque a tendência é que ela seja assim. Mas nós precisamos entender que o processo de sucessão independe de já existir um sucessor. Independe. Independe de... mas o meu filho já trabalha direto dentro da minha propriedade. Né? É ele que alimenta os animais, é ele que prepara a silagem, é ele que prepara a alimentação, ele está totalmente envolvido dentro da propriedade. Ok, ele é mão de obra, mas isso não torna ele um sucessor. Vou frisar de novo, eu colocar meus filhos, ou quem vai me suceder, se for a minha esposa, do meu lado, me acompanhando fazer o trabalho, sem eu ter um processo de gestão em torno disso, não é sucessão.
E aí eu pergunto para vocês, pessoal, concordam ou discordam? Escrevem aí para mim, tá? E outra coisa, tá? Perguntem, comentem, vamos participar. Vamos participar até para eu ver aqui que a internet está funcionando minimamente, certo? Espero que ela nos ajude aí por alguns minutos, né? Mas é importante, tá? Estou chamando a atenção de vocês aqui para isso. Não existe um processo de sucessão familiar sem gestão. Não existe um processo de sucessão sem um fluxo de caixa. Não existe um processo de sucessão sem eu montar históricos. Tá? E quando eu faço um processo de gestão dentro da propriedade, o que eu estou fazendo é isso, criando históricos. Eu estou criando históricos dentro da propriedade. Né? E esses históricos irão ajudar quem for me suceder. Porque se eu não fizer um processo de sucessão baseado na gestão, a aula de ontem, quem não assistiu está lá no YouTube, tá? Se eu não fizer um processo de sucessão baseado em gestão, não é sucessão. É transmissão, te atiro a propriedade, faz o que tu quiser, agora é contigo, né? Ou seja, dá jeito. Faz do teu jeito, agora ela é tua, faz o que tu quiser. Pessoal, entendam o seguinte, é muito mais fácil eu percorrer um caminho que alguém já percorreu. Mesmo que eu tenha que mudar o caminho, mas como eu tenho um caminho base, aquele que já foi percorrido, as mudanças são mais fáceis. Porque o que acontece? Se eu estiver mudando e alguma coisa não der muito certo, eu posso voltar para o caminho base, eu sei onde é. Eu sei onde é. Tá? Então, primeiro passo para fazer sucessão, implante processos de gestão dentro da propriedade. E não esqueçam da aula de ontem. O que são processos de gestão? Gestão financeira, econômica, gestão zootécnica, gestão de processos, gestão de pessoas. Nós temos aí um conjunto de coisas que precisa serem organizados e trabalhados para poder eu fortalecer a propriedade. Para quando os meus sucessores, seja ele quem for, eles recebam uma estrutura um pouco mais forte. Sandro, mas eu lá atrás, 20, 30 anos atrás, eu recebi a propriedade do meu pai e não teve nada disso. Era uma outra época. Eram outras gerações. Eram outras possibilidades. Eram outros problemas, apesar que muitos dos problemas se mantêm desde aquela época. Mas o que eu quero dizer é que lá atrás era menos complexo. Era menos complexo a gente manter uma atividade leiteira. Quem é mais, né, vou usar o termo que a Martina, né, minha filha mais nova, utiliza, quem é mais do antigamente, lembra que a gente alimentava a vaca com quê? Farelo de soja, farelo de trigo e farelo de arroz. Era isso que tinha. Nós não tínhamos 200 empresas vendendo rações maravilhosas. Né? Nós tínhamos os sacos de farelo que a gente ia lá na agropecuária e pegava, ou na cooperativa, botava um salzinho mineral ali, dos mais fraquinho. Por quê? Porque a boa vaca, a ótima vaca, é daquela vaca de 25, 30 litros no máximo. Hoje não. Hoje eu acabei de sair de uma propriedade que um grupo
a média é 54 litros. Entendeu? A média de um grupo. A média geral do rebanho, 160 vacas, está acima dos 38. Então, quer dizer, são outros animais, são outras necessidades, são outras possibilidades. Então, não é a mesma coisa hoje eu entregar uma propriedade e vai. Como é que a Tatiane? Aqui entendo do trabalho dentro da porteira, mas fora dela e essa organização financeira. Beleza, Tatiane, eu acho que esse teu comentário é importante. Por favor, pessoal, vamos comentando, tá? Mas enquanto não entender dos processos, porque olha só, o que tu respondeu ali, Tatiana? Que tu entende do trabalho. Será que tu entende dos processos? Que são coisas diferentes. Se eu tiver bons processos dentro da minha propriedade, muitas vezes eu reduzo o trabalho e eu aumento a eficiência. Tá? E isso gera a possibilidade de eu ter um maior ganho. E aí, óbvio, para eu ter maior ganho, eu preciso ter uma organização financeira. Tá? Então, é importante esse teu comentário, porque, Sandro, o que tu chama tanto de processos? Tá? Cada etapa, cada coisa que é feita dentro da propriedade leiteira é um processo. É um processo. Tá? Então, quando eu chamo atenção para processos, eu estou dizendo isso, eu tenho que ter as etapas, tudo que é feito dentro da propriedade, bem descrito. Tá? Vamos esquecer a sucessão familiar e pense o seguinte, pense em a contratação de um funcionário. Boa noite, Delci. Tudo bem? Como é que tá? A Delci é a proprietária da propriedade que eu estava agora. Tá? Não deu muito certo a internet aqui no hotel, Delci. Pense na contratação de um funcionário. Tá? Não é uma sucessão, mas o funcionário, quando ele entrar na tua propriedade, é como se fosse. E aí tu chega para ele e diz assim, agora tu vai lá e faz tal coisa. E ele vai fazer do jeito dele, do jeito que ele entende, do jeito que ele se propõe. Agora, se eu tenho os processos bem descritos dentro da propriedade, eu tenho que chegar para esse cara e dizer, as coisas aqui são feitas assim. A comida é servida assim. As terneiras são manejadas assim. Né? O leite é ordenhado assim. Ou seja, cada coisa tem o seu processo. Um passo a passo do que é feito. Receita de bolo. Sandro, mas sempre disseram que propriedade leiteira não é uma receita de bolo. E eu sempre vou dizer, propriedade leiteira tem que ter receita de bolo. A única diferença é que cada propriedade é um bolo, portanto, cada bolo tem uma receita. Não pode ser diferente. Então a gente vai descrever cada coisa. Eu garanto para vocês, pessoal, quem é produtor de leite aqui, lá na frente isso vai facilitar o trabalho de vocês. A tendência é que vocês trabalhem menos e produzam mais. Tu chega numa repartição, numa sala, num escritório, e aquela mesa daquela pessoa, às vezes, virada em papel por cima, em livro, e tudo aberto, não sei o quê. Aquela pessoa perde quanto tempo procurando as coisas ali para poder fazer um trabalho. Uma oficina mecânica, né? Tu entra numa oficina mecânica que o cara tem 1 milhão de chaves dentro de uma caixa. E aí tu só ouve aquele barulho todo, ele puxando as chaves de dentro da caixa para poder ver qual a chave que ele vai trabalhar.
Em contrapartida, tu tem a outra oficina que tem tudo ali separadinho, o cara consegue olhar, né? Não, é aquela que eu preciso, vai lá e pega e faz o serviço. É a mesma coisa dentro da atividade leiteira. Ter processos de escrito, pessoal, ele vai diminuir prejuízos e vai otimizar tempo, ou seja, vai te tornar mais eficiente. E é isso que nós precisamos para fazer o processo de sucessão. Isso é gestão. Tá? Então, a gente precisa criar esses processos. Perfeito, Tati? A gente está aqui para, né, trabalhar essa questão de processo de gestão, processos de gestão econômica. Tá? Porque o que acontece? Se eu não tiver um bom processo de gestão, a minha propriedade não aguenta a crise, como nós falamos, e ela não vai aguentar a transposição de uma pessoa para outra. Vamos pensar agora em pais e filhos. Né? Ela não suporta. Né? Então, o primeiro passo para fazer um processo de sucessão é implantar um processo de gestão. Um processo de gestão pesado, no detalhe, dados mínimos. Né? Os mínimos que eu estou dizendo, os menores dados que tu tem dentro da propriedade, tu vai utilizar. Porque quando tu criar um processo de gestão, tu automaticamente iniciou o processo de sucessão. É automático. Tá? Não é uma coisa... não, daí depois que eu fizer toda a gestão, eu vou começar um processo de sucessão. Não. Quando tu iniciou a gestão, tu começou a sucessão. Né? Não é uma preparação para a morte. Já falei isso ali no início. Nós não temos essa preparação. Como eu disse, quem já perdeu, eu me lembro do meu pai. Tá? Meu pai faleceu em 7 de setembro de 2019. Certo? Não foi de Covid. Mas eu me lembro quando meu pai, um mês e meio antes de falecer, eu estava com ele no hospital em Porto Alegre e ele me disse: meu filho, está encerrando. Acho que está terminando. Né? Beleza, eu naquela hora não. Né? Ele foi para Cachoeira, eu fui para Chapecó. Uns 15 dias depois ele começou a ficar mal. Depois parou na UTI. E foi a última conversa que eu tive com ele. Né? Foi essa. Meu filho, acho que está terminando. Tá? Ou seja, ele até tentou me preparar. Meu pai era espírita, então ele até tentou me preparar para esse momento. Não existe preparação para isso. Então, a gente precisa entender que fazer um processo, organizar um processo de sucessão, não é eu preparar as coisas para quando eu morrer. Porque eu posso fazer sucessão e estar aqui. Pensando de forma clássica, quantas famílias a gente vê o pai transmitir a propriedade para o filho, mas ficar ali, né, querendo comandar o processo. Por quê? Porque ele não se preparou para isso. Então, quando eu faço o processo de gestão, quando eu faço o processo de organizo tudo dentro da propriedade, eu estou me preparando também para entregar e ficar tranquilo. Porque muitas vezes as pessoas ainda me dizem assim: mas o pai não libera, né? Ele me entregou, mas ele está sempre, né, junto. Não é porque ele não quer te liberar. Ele não está preparado para ele se liberar da propriedade. Esse é o ponto. Então a gente precisa entender. Pessoal, pergunto para vocês: concordam, discordam? Comentem alguma coisa para a gente poder, né, avançar e entender assim, ó, que
qual é o pensamento de vocês? A Tatiane tem comentado aí, mas eu queria também mais pessoas que comentassem para eu poder entender a visão de todos vocês. Enquanto isso, eu vou servir meu chimarrão aqui, ó, né, para acalmar os nervos, né, que a internet resolveu me deixar para trás. Me digam, concordam, discordam? Se discordar, pessoal, por favor, pode discordar, pode comentar por que discorda, porque é isso que eu estou dizendo. É um processo de sucessão familiar, né, ou só sucessão, não, sinceramente, minha opinião, não existe uma regra. Eu vejo muitas vezes pessoas que dão palestras, que, né, falam sobre esse tema, querendo criar uma regra de como que ela tem que ser feita. Tá? E eu não posso criar uma regra de como vai ser feita a sucessão nas propriedades de vocês, porque eu não conheço a história de vocês, eu não conheço a propriedade de vocês, eu não conheço as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tá? Então, é fundamental entender isso. O Recanto das Pitangueiras, né, o pessoal comentou ali, concordo, mas estou em busca de conhecimento de como começar esse processo de gestão. Para mim, se existe uma regra para o processo de sucessão, é implantar gestão. Essa, para mim, é a única regra que serve para todas as propriedades. Tá? Não importa se tem filho, se não tem filho, não importa se é casado, se é solteiro, se mora sozinho, implanta o processo de gestão. Porque tu não está pensando no processo de sucessão. Tu está pensando em manter a propriedade, fortalecer ela. Tá? E assim, ó, eu tenho dado, né, trabalhado alguns cursos, e tem um curso que eu estou trabalhando agora, turma, inclusive vai ter aula agora quinta-feira, né? Normalmente as aulas eram na quarta, mas como nós temos aí a nossa semana online, essa semana vai ser na quinta, que é a Faculdade do Leite. Né? Dentro desse curso, a gente trabalha a parte de gestão, porque eu não consigo entender uma propriedade leiteira, né? Eu, por exemplo, Sandro, sou veterinário. Se a gente precisar fazer, já fiz, muitos que me acompanham aí há mais tempo sabem, se eu precisar fazer uma live sobre doenças metabólicas, eu vou fazer, sobre mastite eu vou fazer, sobre clínica, sobre qualquer área que esteja relacionado à atividade leiteira, eu, né, de forma geral, eu vou trabalhar, né, conhecimento, porque é uma área que eu conheço, certo? Tanto é que, né, a novidade que eu falei ontem, eu vou começar a fazer mais lives. Né? Eu tenho a live de domingo, mas eu vou começar a fazer mais lives porque eu vou ter um dia que eu vou falar de gestão, eu vou ter um dia que eu vou falar de nutrição, eu vou ter um dia que eu vou falar de doenças. Serão lives mais curtas, mas só que para mim, para Sandro, não importa. Eu posso saber tudo isso e fazer tudo isso muito bem feito dentro da minha propriedade, mas se eu não conseguir implantar um processo de gestão, eu não fortaleço ela. Tá? E pegando aqui o pessoal do Recanto das... Quando eu falo assim, né, pessoal, o pessoal é porque como tem né, o nome Recanto das Pitangueiras, que é das Pitangueiras, que é o nome da propriedade, né, eu imagino que tenha mais pessoas envolvidas ali. Então, por isso que eu chamo assim, o pessoal. Né? Começar o processo de gestão, o primeiro processo que vocês têm que fazer é anotar dados. Tá? Esse é o primeiro processo. Ah, Sandro, mas eu já tenho os dados. Eu não sei o que fazer com ele. Bom, aí a gente tem que buscar ajuda de quem vai nos ajudar a trabalhar esses dados. Porque pensem o seguinte, um dado, ele não é nada. Ele não é nada. Ele só começa a mexer
na tua vida quando esse dado se transformar em uma informação e de informação ele passar a ser um conhecimento. Então, quando o dado se transforma em um conhecimento, é que ele passa a ser importante para ti. Tá? É o que ele passa a ser importante para ti. Então, a partir do momento que eu passo a ter os dados e eu começo a trabalhar esses dados, tá? Dentro da minha propriedade, eu começo já a fazer o processo de gestão. Então, Sandro, mas agora tem um problema. Quais são esses dados? Quais são esses dados? Vamos pegar da aula de ontem, tá? E volto a dizer, quem não assistiu a aula de ontem, entra no YouTube, tá? No Sandro Charopem Machado, vai estar lá a aula, tá? A aula de ontem vai estar lá. Já, pelo que eu vi ali, já mais de 100 pessoas assistiram a aula de ontem, tá? Então, quais são os dados? Qualquer dado dentro da propriedade é importante. Mas começa pelos básicos. Começa pelos básicos. Quais são os básicos? Produção por animal, consumo e a parte financeira. Entradas e saídas. Tá? Isso, pessoal, não precisa um programa específico para isso. Não precisa uma planilha. É muito legal. Eu tenho planilhas que eu faço. Eu gosto de brincar com planilhas do Excel. Então eu criei uma planilha financeira para mim, para alguns produtores que eu atendo, né? Não usam, mas eu criei, né? Então tá ali. Mas inicialmente não precisa de um programa, não precisa de um. Não, Sandro, mas eu tenho aqui, eu tenho mais leite, eu tenho leigado, eu tenho, né, vários outros sistemas. Ok? Então utilize. Utilize porque esses sistemas têm essas possibilidades. Mas se tu não tem, de novo, é um caderninho, papel, caneta e anotação. Agora, dentro do processo de gestão, né? Por que, Sandro, que tu está batendo tanto na gestão que foi a aula de ontem? É porque eu não faço sucessão sem gestão. Tá? Então, dentro do processo de gestão, tem uma coisa com 5 letras que é fundamental para vocês implantarem gestão na propriedade de vocês. O que vocês acham que é? Escrevam para mim aí. Vamos lá, pessoal, participem, vamos junto. Tem uma coisa com 5 letras, deixa eu conferir. 5 letras que é fundamental, que se eu não tiver isso, eu não consigo implantar gestão na propriedade. O que seria? Vamos ver. Tá com vocês agora. Dá um chute. O pessoal tá todo mundo, né? 5 letras, o que pode ser? Dole uma, dole duas, dole três. Ninguém se arriscou? Não temos como implantar processos de gestão dentro da propriedade se não tivermos... Tati, quase, Tati. Mapas é uma boa. Mapas, tá? É uma técnica que eu utilizo nas consultorias em propriedade. Tá? É uma sigla. Eu transformei essa palavra em uma sigla para mim, para minha empresa, VetQuality, né? Mapas é monitorar, aferir, priorizar para atenuar sabotadores de produção. Tá? Então é uma técnica que eu utilizo. Ó, dados, mas beleza, tá com 5 letras, mas
Não é. Mas eu preciso de dados até para fazer o processo mapas. A técnica mapas, que é a técnica que eu utilizo. Mas eu preciso de... Vou escrever, vamos ver se eu consigo escrever aqui, porque o celular está meio... Vou escrever para ver se tem 5 letras mesmo. Tem. Tempo. Eu preciso tempo. Esse tempo que vocês estão me dando hoje, que me deram na aula de ontem, vão vir aqui na aula de amanhã. Amanhã nós vamos falar de sabotadores de produção. Não percam essa aula. E amanhã tem um convite muito especial para todos vocês. Então não percam essa aula de amanhã. Tá? É o fechamento. Mas esse tempo que vocês estão dando para mim hoje, para aprender, e eu fico muito lisonjeado com isso, porque é um objetivo que eu tenho, mas é um tempo que vocês precisam dar para a propriedade de vocês. Que tempo é esse que eu estou dizendo, pessoal? Olha só, uma vez eu fui dar uma palestra em Três Passos, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e eu iniciei a palestra perguntando: qual é o tempo de escritório que vocês têm na propriedade de vocês? Qual é o tempo de escritório que vocês têm na propriedade de vocês? E todo mundo ficou me olhando, imagina. A primeira coisa que o pessoal perguntou, né? Aonde é que tem um escritório na minha propriedade? Deveria ter, né? E se tem, qual é o tempo? Ah, não, mas eu não posso ficar lá dentro porque eu tenho que trabalhar. Então, se vai implantar um processo de gestão certinho, correto, dentro da tua propriedade, a primeira coisa é pensar qual o tempo, em que tempo, qual o dia da semana, ou quais os horários do dia que eu vou usar para trabalhar a gestão. Ela tem que fazer parte do fluxo, ela tem que fazer parte dos processos. Tá? Ou seja, não, agora eu tenho, né, dados, mapas que vocês colocaram ali, mas se eu não tiver tempo para me debruçar em cima desses dados, entender esses dados, avaliar esses dados de onde eles estão vindo, é a mesma coisa que não ter. É a mesma coisa que eu não ter dados nenhum. Tá? Porque não é só anotar. Olha só, um produtor que eu fui visitar já faz um bom tempo, acho que quase um ano já. Mas o que me chamou a atenção? Que ele tinha um sistema que até não era doado, mas a cooperativa, ou a Laticínio, agora não me lembro, acho que era a Laticínio, disponibilizava para os produtores, né, um sistema de gerenciamento da propriedade. E sabe qual foi a resposta que ele, o que ele me disse sobre esse sistema? O sistema era muito legal, mas ele não tinha tempo de preencher. Cara, tu me dizer isso é dizer, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro, eu não tenho tempo para cuidar do que é meu, eu não tenho tempo, porque é isso que tu está dizendo. Então, não, eu quero implantar um processo de gestão correto, direitinho, bonitinho dentro da minha propriedade que vai me ajudar. Ok, quando eu vou fazer isso? Não, quando der eu vou lá e... Não dá certo. Não dá certo. Tá? Eu tenho que ter o dia e a hora que eu vou fazer isso. Sandro, vai ser no dia e a hora que eu marquei, vai ter deu um problema lá, né? Uma vaca adoeceu, eu tive que ir lá fazer fluido e tratar. Bom, aí é outra coisa. Né? Então aí eu vou substituir. Num outro momento eu vou fazer aquela... Mas aquele dia, horário no normal, no fluxo normal, se eu não tiver nenhum problema,
vai ser para fazer a gestão da propriedade. Pegar os dados do caderninho que eu anotei só no caderninho ali, passar para dentro do sistema, avaliar, ó, tem vaca aqui que está mudando o score rápido demais, emagrecendo rápido demais, engordando rápido demais, tem vaca que está baixando a produção, olha essa vaca aqui, já é 3 lactações que ela não tem persistência nenhuma, ela me dá 45 litros de leite com 70 dias de lactação, mas com 90 dias, 20 dias depois, ela já está me dando 35, ela baixa 10 litros, e nas 3 lactações ela fez isso. Ou seja, eu estou vendo o histórico daquela vaca. Olha essa outra vaca aqui, sempre produziu um monte e nunca adoeceu. Né? Eu nem me lembro dessa vaca, como é que ela é, porque a gente nunca deu, a gente só dá comida, insemina, pare e tira leite. Ou seja, que vaca eu quero dentro da minha propriedade? Ah, eu decido por aquela como no olho. Né? Não, eu tenho histórico para isso. Mas para isso eu preciso tempo para me debruçar, né? E avançar, entender as coisas. É assim que se implanta um processo de gestão. Então, a primeira coisa, determinar qual o tempo que tu vai fazer isso. Segunda coisa, começar a ter dados. Começa pelos dados mais básicos. Os mais básicos são dados produtivos e dados financeiros. Tá? Depois a gente vai avançando, até quando vê, tu tem tanto dado da propriedade que tu já nem sabe mais o que fazer direito. Mas o importante é iniciar. E ao iniciar, dizer qual o tempo que eu vou fazer isso. Só vimos que perdíamos dinheiro porque não tirávamos um meio-dia para cotações de valores nas compras. Perfeito! É um baita exemplo. Né? Depois disso, ganhamos mais dinheiro que perdemos tempo. Exatamente. O exemplo que tu deu aí, cara, assim, ó, a compra às vezes é feita de forma atabalhoada, sem uma boa avaliação. Por quê? Porque eu não dei esse tempo para avaliar. Descarte de animais, né? Quer dizer, eu não sento e avalio quais são os animais que eu vou fazer, né? O número de animais excedentes dentro da minha propriedade, ou seja, isso é tempo. E sabe o que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, pessoal? Uma coisa extremamente que eu tenho acompanhado na prática em muitas propriedades que eu trabalho, tá? Eu tenho acompanhado na prática. Quando tu começa a fazer um processo de gestão bem feito dentro da propriedade, tu vai ver que aquele tempo que antes tu não tinha, tu passa a ter. Ou seja, no início tu vai dar 1 hora, 2 horas no máximo por semana para trabalhar gestão. Só que depois tu começa a ver que é isso que faz diferença. Que não é só aumentar a produção. Tá? Por favor, pessoal, entendam que eu não sou contra aumentar a produção. Às vezes as pessoas podem pensar isso. O Sandro parece que ele é contra porque a impressão que dá é que ele não quer que as pessoas aumentem a produção. Não, eu quero que aumente, mas de forma pensada, de forma bem trabalhada e de forma que gere mais ganho. E não só aumente o meu ego, né, que eu estou produzindo bastante. O pessoal vai visitar algumas regiões do Brasil e tu vai ver, lá tem produções absurdas. Só que tem regiões que o leite, apesar de ser grandioso, ele não é o principal daquela família. Então a gente precisa entender isso. Então, resumindo, né, pessoal? Já estamos indo aí para quase 1 hora de aula, né? Para quem chegou agora, né, está sendo no Instagram,
porque eu tive problema com a conexão da internet, mas eu acho que está dando para a gente fazer um bom trabalho aqui. Claro, não tive como, né, mostrar imagens, tudo, mas amanhã, não esqueçam, amanhã tem a terceira aula, a última. Nós vamos falar de sabotadores de produção, o que são, quais são os principais sabotadores, como eles interferem na tua propriedade, né, como identificar eles, e tem a novidade, né, o convite aí, para quem sabe, quem quer entender um pouco mais do processo de gestão dentro da propriedade, vai ser amanhã. Não percam essa aula, tá? No mesmo horário. E, se tudo der certo, pelo Instagram. Desculpa, pelo YouTube. Então, resumindo, tá, pessoal? Sucessão, que a gente chama de sucessão familiar, eu trabalho com a palavra sucessão. Eu tiro familiar dali, porque aí eu estou preparando a propriedade para ela ser sucedida por quem for. Sejam meus filhos, algum parente, alguém que eu... ou até para quem eu venda. Não fazer sucessão, preparar-se para a sucessão, não é preparar-se para a morte. É preparar-se para a vida, para a continuidade da vida de quem fica na propriedade. Faça sempre aquela pergunta: o que acontecerá com a minha propriedade se eu desaparecer dela hoje? Qual é o caminho? O que vai acontecer? Tá? De que forma essa propriedade vai sobreviver, vai evoluir ou não a partir do momento que eu desaparecer dessa propriedade hoje. Tá? Inicie o processo de sucessão a partir da implantação de gestão da propriedade. Boa noite, Isabel. Inicie pelo processo de gestão. Implante gestão na tua propriedade. Não pensem como eu vou transferir essa propriedade para os meus filhos. Vamos pensar na sucessão familiar. Pense o seguinte: se eu implantar um bom processo de gestão, quando eu estou falando em bom processo, tá, pessoal? Entender. Não precisa ser nada grandioso. Não precisa ser nada grandioso. Com meia dúzia de dados bem trabalhados e com tempo, não esqueçam, a palavra-chave para uma boa gestão se chama tempo. Tempo para coletar dados, tempo para processar esses dados, tempo para analisar esses dados e no final, depois que eu faço esses três, tempo para tomar decisões. Quanto de matéria seca as vacas de vocês comeram hoje? Vocês sabem? Isso é um dado. Quem é aqui produtor de leite em compost, em freestyle? Nós estávamos trabalhando isso hoje na propriedade. Quanto de matéria seca as vacas consumiram? Quanto eu servi? Quanto eu sobrou? Quanto era matéria seca no início, quando eu servi? Quanto é matéria seca que sobrou? Sandra, mas isso não é uma coisa... Só que isso é o que faz diferença. Se as tuas vacas não comeram toda a matéria seca que elas tinham que comer, nós estamos falando de 1, 2, até 3 litros de leite a menos por vaca por dia. Sem falar nos quilos de comida que foram fora. Olha a informação que eu passei hoje para um colaborador da propriedade. Tá? Ele é o que serve a comida. O que eu coloquei para ele? De madrugada, de manhã cedo, quando ele chega para servir a comida da manhã para as vacas, tem que recolher a comida e pesar para ver o que é sobra. Só que o que eu falei para ele? O coxo, como a maioria, né, quem é produtor de leite aqui, é uma lajota. Uma lajota de 30, uma lajota de 40. Né? É o coxo, certo? O que eu falei para ele?
tudo que for alimento que estiver, quando ele chegar de manhã para servir a comida, tudo que for alimento que estiver fora da lajota é considerado zero. Ou seja, não é sobra. Ah, Sandro, mas como é que eu vou recolher e pesar isso aí e vou dizer que não é sobra? Porque só sobrou porque a vaca não alcançou. Se aquilo ali tivesse mais perto, a tendência é que as vacas teriam comido aquilo ali também. Então, entendem o que é um dado, ver um dado, pegar essa informação e transformar isso num conhecimento para nós, propriedade? É determinar isso. Isso é gestão. Isso precisa de tempo. É isso que eu, como consultor, muitas vezes faço, porque eu estou dando para o produtor algo que ele me diz que ele não tem. Eu estou dando o meu tempo. O produtor muitas vezes me diz, eu não tenho tempo para fazer isso. Porque eu tenho que estar lá, ralando, porque senão a coisa não anda. E às vezes o produtor está lá ralando porque não parou para pensar um pouquinho que podia fazer às vezes as coisas um pouquinho diferente, que daria muito menos esforço e muito mais resultado. Talvez vocês não vão concordar comigo, certo? Mas o que a gente tem visto na lógica é que o esforço empregado para produzir, normalmente nas propriedades, tem sido inversamente proporcional à eficiência de produção. Ou seja, quanto mais esforço eu despendo para produzir, menos eu tenho produzido. Por quê? Porque me falta tempo para um bom processo de gestão. Eu tive essa informação aí agora, uma semana, né? Propriedades que com altas produções, mas com sobras menores. Por quê? Porque o processo de gestão não é que não foi feito, mas os custos se elevaram. E não se elevaram porque a gente conseguiu avaliar, isso é preço, isso não é. Mas é esse tipo de coisa, é esse tipo de tempo. Quando eu fizer isso, eu tenho que... Estou desenvolvendo um processo de sucessão dentro da propriedade. Beleza, pessoal? Fechamos aí 1 hora de aula. Mais uma vez peço desculpas aí para quem estava esperando a aula pelo YouTube, mas para quem chegou há pouco, eu estou num hotel em Palmeiras das Missões. A internet não me ajudou, mas pelo menos me permitiu que eu fizesse aqui pelo Instagram. Amanhã, já vou deixar o convite de novo, amanhã às 20 horas, a nossa terceira e última aula. Nós vamos falar de sabotadores de produção. Quem não assistiu a aula de ontem, vai lá no YouTube, tá lá gravadinha, tá salva a aula de hoje. Depois eu vou baixar aqui no Instagram e vou disponibilizar, tá? Vou botar lá no YouTube também para ficar disponível para todo mundo. Quem quiser assistir a sequência, eu recomendo. E amanhã nós vamos fechar com sabotadores de produção. Quem são os sabotadores? É tudo aquilo que te rouba dinheiro de dentro da propriedade. É aquela mangueirinha furada, Quem puxa aquela mangueira preta lá do poço, de uma cacimba até a caixa d'água de casa, às vezes aquela mangueira cheia de furinho no caminho, A água chega, mas chega menos água do que deveria e foi muita água fora. Assim é um sabotador de produção dentro da propriedade. Quando eu chego dentro de uma propriedade e vejo muita vaca gorda, o que eu estou vendo ali é um sabotador de produção. Aquele dinheiro que está embaixo do couro das vacas foi roubado, entre aspas, pessoal? Foi roubado da tua carteira, da tua conta bancária. Aquele dinheiro que está embaixo do couro deveria estar dentro da tua carteira. Isso é um sabotador, entre vários outros sabotadores.
tá? Então nós vamos entender um pouco sobre sabotadores de produção e amanhã eu vou fazer um convite para vocês aí, para quem realmente precisa e pretende mudar de patamar dentro da propriedade leiteira, eu tenho certeza que é o convite que vocês precisam. Então, não percam a aula de manhã, vamos estar juntos e vamos desenvolver junto aí a propriedade de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Boa noite para todos. Se quiserem fazer um print aí, colaborar e, né, como é que se diz, postar nos stories de vocês, me marquem que eu reposto. Sempre é importante para a gente fortalecer, né, essa ideia de passar conhecimento de forma geral. Um grande abraço, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Sei que amanhã todos